nome é Rodney Macambira, sou oncologista clínico da Oncológica do Brasil. Estou aqui ao lado do Dr. Bruno Melo, meu companheiro, parceiro de time, oncologista clínico também da Oncológica. Dia 1º de agosto de 2019 foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão. Então, devido a isso, nós estamos aqui hoje para falar com você sobre essa importante enfermidade. O câncer de pulmão hoje é o câncer que mais mata no mundo, tanto homens quanto mulheres. Nós temos um dado alarmante. Uma agência nacional francesa publicou um estudo em que mostrou que o câncer de pulmão é a principal causa de morte entre homens e mulheres em 28 países. Aí eu pergunto, Bruno, o que você acha em relação a esses dados? Isso é bem alarmante para a nossa população, nós que trabalhamos com esse tipo de doença? Com certeza, Rodney. O câncer de pulmão, diferente de outras doenças, ele não conseguiu, por muito tempo, ter um tratamento tão eficaz. Os pacientes hoje em dia, as pessoas hoje em dia vivem mais, morrem menos por infarto, menos por complicações de diabetes, menos por infecções, mas o câncer se tornou uma doença cada vez mais comum. O câncer de pulmão é uma dessas doenças mais comuns e que mais mata por dois motivos. Pela presença de fatores de risco importantes, em especial o tabagismo. O tabagismo ainda é uma prática muito comum hoje em dia e é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. E outro grande problema é que a maior parte desses pacientes tem um diagnóstico num estágio muito avançado de doença, quando o tratamento é menos eficaz e quando o risco de morte é muito maior. O que você acha que poderia ser melhorado no diagnóstico do câncer de pulmão para reverter um pouco isso? É incrível, né, Bruno? Porque eu acho que hoje o maior problema que nós temos, talvez, nosso, quando a gente falar de Brasil, é o acesso, né? Acesso à informação, é o acesso ao meio diagnóstico, método diagnóstico. A gente sabe que o câncer de pulmão inicial, ele é curável, é um tumor curável, mas infelizmente, como você falou, os diagnósticos são muito tardios. E eu acho que a melhor maneira de a gente conseguir erradicar, diminuir essa incidência, essa prevalência dessa doença seria a educação da população. Qualquer sinal de alarme, tosse com sangue, que a gente chama de hemoptise, falta de ar intensa, perda de peso sem explicação, procurar atendimento médico e a partir daí, se tiver uma surpresa diagnóstica, quem sabe ser encaminhada para um grande serviço de oncologia clínica como o nosso. Agora, quando a gente fala de câncer de pulmão também, né, Bruno, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que estão nos vendo sobre câncer de pulmão, falar dos tratamentos novos que nós temos, né? Muita gente vem nos perguntando nas redes sociais, nos consultórios, sobre a tão famosa imunoterapia para câncer de pulmão. A gente sabe que não é um tratamento para todo mundo, é um subgrupo muito pequeno de pacientes e é um tratamento que muitas vezes não é curativo. Qual é a tua impressão em relação aos tratamentos novos para câncer de pulmão, Bruno? A imunoterapia é um tratamento que veio revolucionar toda a conduta, a abordagem de tratamento do paciente com câncer de pulmão. Até 5, 7 anos atrás, o tratamento era feito de uma forma totalmente diferente do que é feito hoje, muito por causa da imunoterapia. A imunoterapia ela reúne diversos tipos de medicações que agem aumentando a ação da imunidade contra o próprio tumor. E pode ter efeito no câncer de pulmão, tanto usada isoladamente, quanto usada em associação com a quimioterapia, que já era utilizada previamente. Hoje, com os novos estudos, sabemos que uma boa parcela de pacientes, tanto pacientes que descobriram agora o câncer, quanto pacientes que já estavam em algum tipo de tratamento com quimioterapia, possuem indicação de realizar a imunoterapia e podem se beneficiar muito desse tratamento. Os pacientes vivem muito mais e, o principal, vivem muito melhor quando bem tratados. É interessante também, porque além da imunoterapia, o que pergunto também sobre as terapias alvos. Né? A gente tem hoje, eu acho que para conhecimento da população, né, a gente fala de uma doença hoje, estádio 4 de câncer de pulmão, onde antigamente o paciente vivia uma sobrevida mediana de 6 a 8 meses. Hoje nós temos pacientes com câncer de pulmão estádio 4, até com metástases cerebrais estão vivendo 36, 38 meses. E é um outro nicho de tratamento importante, de avaliação também no oncologista clínico, de um grupo multidisciplinar. E qual a sua opinião em relação a esses tipos de tratamento de terapia-alvo para câncer de pulmão? A terapia-alvo ela surgiu também como uma alternativa para melhorar os efeitos da quimioterapia. Alguns pacientes, eles possuem nas suas células do tumor certas alterações, em geral genéticas, que são responsáveis pela proliferação tumoral. Esses pacientes, por sua vez,
quando possui alguma medicação consegue inibir essa alteração, ele inibe o crescimento do tumor. O grande desafio que a gente teve por muito tempo era achar esses pacientes, como testar essa mutação e ter medicações que pudessem agir nesses alvos. Foi nesse sentido que surgiu a terapia-alvo. Hoje nós disponibilizamos aqui na Oncológica, nós já usamos nos nossos pacientes as duas pontas. Nós temos o serviço de genômica para realizar os testes. Todos os pacientes com câncer de pulmão precisam realizar testes genéticos específicos, individualizados para cada caso, justamente para pesquisar se o paciente tem algum desses alvos, porque se ele tiver, ele tem toda a indicação de usar uma terapia-alvo específica. Existem medicações contra mutações no gene EGFR, no gene ALK, no gene ROS1. Existem muitas alterações possíveis de intervenção e essas medicações proporcionam uns resultados muito melhores que a quimioterapia, muito mais duráveis e com muito menos efeitos colaterais. E é incrível, né? Porque isso mudou o tratamento do câncer de pulmão, né? A gente está nesse vídeo hoje falando sobre o Dia Mundial de Tratamento, combate ao câncer de pulmão, e a gente entender que é uma doença hoje que precisa ter um manejo de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, né? Vocês podem mandar mensagem para a gente depois, perguntas no site da Oncológica, nas redes sociais, mas qual seria a mensagem que nós poderíamos deixar final para os nossos pacientes, para vocês que têm algumas dúvidas ainda sobre câncer de pulmão, Bruno? Eu acredito que seja prestar atenção em todos os passos, em todos os momentos. Nenhum tratamento será tão eficaz quanto a própria prevenção. Então, evitar o tabagismo sempre é a mensagem mais real e ideal entre todas. Daqueles pacientes, de todos os pacientes, especialmente dos que fumaram, eu falo especialmente porque mesmo pacientes que não fumaram podem ter sim câncer de pulmão, é preciso que eles tenham um acompanhamento com seu médico do que eles podem fazer para uma detecção precoce em relação ao câncer de pulmão. Estar muito atentos a quaisquer sintomas, uma tosse que não melhora, um resfriado que não melhora, algum sangramento, uma perda de peso inexplicado, tudo isso merece uma investigação e, uma vez tendo um diagnóstico de câncer de pulmão, buscar o melhor tratamento possível. Está dentro de um grande serviço de oncologia que possibilite tanto testes genéticos quanto uma avaliação do uso de terapia-alvo e de imunoterapia. Perfeito, eu acho que é isso. Hoje a gente fica por aqui. Lembramos que a gente está vindo depois, a gente vai fazer outros vídeos também sobre outros tipos de tumores, outros tipos de cânceres, tanto tumores sólidos quanto tumores hematológicos. Mandem perguntas para a gente, vocês que estão nos vendo, que estão aí nos assistindo. E o time todo da Oncológica do Brasil, tanto de oncos clínicos quanto de hematologistas, está disponível para responder qualquer dúvida, algo a respeito dos tumores. Muito obrigado.